Oi, oi, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Nesse vídeo vou te ensinar a fazer uma decoração de um bolo de festa junina perfeito e muito bonitinho. Se você assistiu o vídeo de ontem, eu tinha falado que eu ia trazer o vídeo, então o vídeo está aqui. E se você não assistiu o vídeo de ontem, bora conferir também que está muito top. Então, se você está chegando aí, já bora deixar o like, compartilhar. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve no canal pra gente chegar em 30 mil inscritos. Que chegando em 30 mil, vou trazer uma novidade super legal pra vocês também. E desculpa a enrolação e bora pro vídeo. Então, pessoal, bora iniciar aí a nossa decoração do nosso bolo. E como eu falei pra vocês, vai ser um bolo de festa junina, bolo de arraiá. E ele está sendo feito na forma 15 centímetros por 10 centímetros. Vocês podem reparar que primeiro eu apliquei um pouquinho de chantilly só para fazer uma pré-camada. Então, como eu falei, ele é um bolo de 15 por 10 e depois de pronto ele ficou com uns 11 de altura. Ficou um bolo bem bonito mesmo e eu gostei bastante do resultado. Aí, gente, sobre o peso dele, esse bolo depois de pronto ele pesou em torno de 1,3 kg. Esse bolo pesou todo esse peso porque, como eu sempre falo para vocês, de acordo com o recheio vai ter um peso tal. Por exemplo, quando é um recheio mais leve, tipo mousse, ele pesa em torno de 1,1 kg, por aí. Agora, se for um recheio muito pesado, ele pesa 1,3 kg até 1,5 kg. O recheio mais pesado que eu faço é o bolo de prestígio. O de prestígio nessa forma dá em torno de 1,450 kg. Esse que é de dois amores, que é uma camada de brigadeiro e uma de leite ninho, deu 1,3 kg, como eu falei para vocês. Aí a massa é massa branca e o recheio, como eu falei, é dois amores, mas você pode fazer o recheio que você preferir, fique à vontade. E a massa já é a massa que tem no canal, que eu ensinei vocês. Porém, a massa que tem no canal, ela é uma receita que vai 4 ovos. Aí eu utilizei essa receita de 4 ovos, porém eu dividi em duas formas de 15 por 10. Aí dá 2 bolos. Ou se você preferir, você pode pegar aquela receita que tem no canal e dividir pela metade, que vai dar super certo também. Aí agora vamos falar sobre o chantilly. Aí na câmera não tá realmente a cor que estava, acaba que na câmera não sei o que acontece, que acaba deixando a cor um pouco mais clara, meio apagada. Mas aí tem uma tonalidade de rosa, um rosa mais clarinho. E eu apliquei o chantilly aí, vocês podem reparar que eu apliquei o chantilly com o saquinho de confeitar. Não coloquei bico de confeitar, não coloquei nada, apenas fiz um furinho e apliquei dessa forma. Por que que eu gosto de fazer assim? Porque a gente fazendo dessa forma, o chantilly fica muito mais uniforme, aplicado no bolo. Não fica aquele trabalho grosseiro, sabe? Porque o que que acontece? Principalmente para quem está iniciando e não tem muita prática, às vezes pode acontecer de passar muito chantilly em um pedaço, muito pouco em outro, e acabar ficando um bolo irregular. Ou o que que pode acontecer também? Passar uma camada muito fina e acabar aparecendo farelo de bolo e tudo mais. Então, o que eu sempre indico para vocês é utilizar essa maneira que eu ensino vocês, ou se você já tem costume de fazer de outra forma, aí fica do jeito que você achar melhor. Aí, gente, agora eu tô com uma espátula dessas bem simples mesmo, que eu acho que todo mundo tem em casa, inclusive. Ou se não tiver, pode comprar, que é bem baratinha mesmo. Essa espátula que ela é própria para cortar bolo. Na maioria das pessoas tem aí em casa, que é uma espátula que utiliza bastante para quando tem aniversário, que vai cortar bolo e tudo mais. Aí eu tô utilizando ela para passar o chantilly e depois eu tô com uma espátula aí da Blue Star, que é essa amarelinha que vocês estão vendo, para mim aplicar o chantilly aí na lateral. Eu gosto dessa espátula da Blue Star porque ela deixa o bolo bem quadradinho, bem quinadinho, fica um bolo bem retinho mesmo. Então não fica aquele bolo desregular, tudo mais. Porém, uma coisa que eu sempre tenho que falar para vocês, que é muito importante, se você for utilizar essa espátula, é muito importante que quando você for utilizar, tenha muito cuidado para deixar a mão o mais reto possível. Porque se você abaular e entortar ela um pouquinho mais para um lado, pode acabar deixando o bolo em um formato meio de cone, sabe? Como assim?
Se você pressiona muito para o lado de cima, ele vai deixar o bolo parecendo um cone. Então vai parecer que o bolo seu tá desestruturado e tá querendo cair. Mas não é. Às vezes é só questão de aplicar o chantilly errado. Ou se você aplicar muito para o lado, assim, muito para dentro e deixar o outro muito para fora, pode acontecer também de ficar parecendo um vaso. Então é muito importante a gente fazer bem retinho. Aí vocês viram a espátula aí que eu utilizei, é uma espátula de inox, porém vocês utilizem a que vocês acharem melhor. Tem de plástico, tem de diversas opções, de acrílico. O que você achar melhor, você faz. Utilizei essa textura porque eu gosto bastante dela, porque ela é bem delicadinha, fica bem fininha, porém vocês utilizem o que vocês acharem melhor. E vocês podem reparar que essas espátulas de textura a gente tem que ter a mão leve, porque é só para fazer o desenho da espátula, não é para ficar retirando muito chantilly. Então eu vou terminar aí de fazer esse trabalho e vocês vão reparar que não vai ter praticamente quase nada de chantilly na espátula. Então realmente é só para fazer o desenho, não para ficar retirando o chantilly. Porque se você retira o chantilly, vai começar a aparecer bolo e tudo mais. Então é muito importante sempre vir enquanto for fazer esse trabalho com a mão bem fixada na lateral do seu corpo para ficar firminho, porém mais levinho. Aí, gente, vocês viram quanto de chantilly que retirou na espátula? Foi praticamente nada. Então vale muito a pena vocês utilizarem espátulas assim, porque deixa o bolo super bonito. Aí esse paninho que vocês estão vendo é aqueles Perfex, que é meio que é lavável e tudo mais. Gosto bastante dele, porque a gente utiliza, dá para lavar e depois joga fora e não precisa ficar lavando pano de prato e tudo mais. Então é mais higiênico. Aí vocês vão reparando que toda vez que eu faço a quina, eu venho fazendo a quina com aquela espátula mesmo, passo na espátula amarela e depois eu limpo no paninho. Acabou que não gravou limpando no paninho, mas por que eu faço isso? Se você vir direto aplicando o chantilly e já vem direto depois passando a espátula de novo, o que vai acontecer? Quando você passar a espátula, vai reaplicar o chantilly que você tinha tirado. Então vai adiantar que você vai passar e não vai adiantar nada, porque o que você retira você coloca de novo. Então é muito importante você sempre limpando para ficar o mais certinho o possível. Aí agora eu não sei se vai aparecer tão certinho, porém eu vou fazer um trabalho aí no meio que é um trabalho de aspiral. Aí você vai falar, Lucas, como que faz? Que inclusive agora, se vocês repararem na internet, o pessoal usa muito esse movimento. E a gente pode pensar que é um pouco difícil e tudo mais, mas é bem facinho. Você pega uma espátula dessa, não precisa necessariamente ser igual essa, e você vem girando a bailarina, e com a própria bailarina que você vem girando, vocês podem notar uma coisa. Eu vou apenas girando a bailarina e chegando minha mão um pouco mais pro meio do bolo. Aí a gente fazendo dessa forma, fica essa espiral super bonita. Fica bem legal mesmo. Aí, gente, agora eu vou vir com o paninho de novo e vou fazer uma coisa que geralmente eu não gravo, mas o pessoal sempre me pergunta como que faço. Então agora eu vim mostrar para vocês como limpar aí as laterais do bolo para ficar mais certinho. Primeiro eu tenho o costume de pegar aquele paninho, envolver na própria espátula e girando. Porque a espátula, já que ela é retinha, deixa o bolo bem certinho, dá para limpar bem com bastante cuidado. E geralmente depois eu venho com o dedo indicador e termino de limpar com o dedo indicador, mas fica do jeito que você achar melhor. Aí, gente, esse vídeo vocês estão vendo em tempo real, então realmente não tem, eu não tô adiantando o vídeo, nada demais. Então, inclusive, vocês podem reparar que eu acho que eu levo mais tempo limpando a espátula, limpando a bandeja aí, do que realmente decorando o bolo. Então, é uma coisa muito importante, que eu sei que pode levar um tempinho, mas é muito importante a gente limpar para entregar um trabalho mais perfeito e limpo o possível para o nosso cliente. Combinado? Então faz essa dica que eu falei para vocês com a espátula ou com o dedo, do jeito que vocês acharem melhor. Eu faço com o dedo porque ele limpa mais rápido. Porém, o que acontece? Se você não tem muita prática, você pode acabar relando no bolo. Então, se você não tem muita prática, faz com a espátula que vai ser bem legal. Aí agora eu vou vir fazendo o trabalho de bico. Para a gente fazer o trabalho de bico,
Estou utilizando aí o chantilly na cor roxa e acaba que, quando eu sempre falo para vocês, quando a gente grava, não fica realmente a cor que está presencialmente. Aqui o roxo está meio acinzentado, meio apagado, mas com uma cor bem bonita. Eu estou utilizando esse corante aí, que é o Lilás Baby Dark Color, e estou com um corante amarelo gema para fazer o outro detalhe também. E é o corante gema Dark Color. Esse é em pó e o outro é em gel. Aí, gente, o bico que eu estou utilizando tanto para o corante amarelo, tanto para o corante lilás, é o bico 4B da Mago. Por isso que eu sempre falo para vocês, se tiver como vocês terem mais de um bico dos que vocês utilizam mais, por exemplo, 21M, 2 bico folha e tudo mais, é muito legal ter, porque aí quando precisar fazer um trabalho como esse, não precisa ficar trocando o bico toda hora, lavando e tudo mais, então fica mais prático. Aí a gente vem apenas fazendo pitanguinha e é 3 camadas de pitanguinha. Então você faz 3 para cima, 3 para o outro lado. Então o que que você vai fazer? Então no fim das contas vai ser 9 pitanguinhas a cada vez que você vai fazer. Você vai fazer 3 de lado e 3 para cima. Aí você vai completar até ficar um quadradinho bem bonitinho. E eu venho fazendo isso tanto com o corante lilás, né? Tanto com o corante aí, o amarelo. É bem legal fazer esse tipo de trabalho para bolo de arraiá e tudo mais, porque fica parecendo um quadriculado, fica bem bonitinho. Vocês podem reparar que esse arraiá tá com cores mais claras e tudo mais, mas é porque era um bolo de mêsversário e eu quis optar por uma coisa mais delicadinha. Porém, se você quiser fazer um bolo de arraiá com cores mais vivas e tudo mais, você pode fazer com essa camadinha que eu tô fazendo aí, esse quadriculadinho, você pode fazer com vermelho, com verde, aquele verde bem vibrante, você pode fazer com amarelão. Então fica do jeito que você achar melhor. Inclusive eu tô fazendo 2 cores aí diferentes só, mas você pode fazer de 3 em 3. Vai do jeito que a criatividade mandar, fica à vontade aí. Eu só passo os vídeos para vocês terem alguma ideia e tudo mais, mas fica do jeito que você achar melhor. Inclusive, se você fizer um bolo que você pegou o meu de referência e tudo mais, me marca lá no Instagram, nos stories, que eu reposto também, que eu quero bastante ver o trabalho de vocês. Ou também pode me mandar mensagem no Instagram e tudo mais, que eu sempre comento, converso com vocês, combinado? Então, gente, aí vocês vão perguntar, mas qual que é meu Instagram? O meu Instagram é esse que tá sempre embaixo dos vídeos, esse @deliciasdolucas.bolos. Então, bora dar uma conferidinha, porque lá eu sempre posto foto de bolo, foto de massa e tudo mais. E uma coisa muito legal também, o que que acontece? Aqui no YouTube eu tenho que editar os vídeos e tudo mais, então eu não posto todos os bolos que eu faço. Mas lá geralmente eu tenho costume de postar um pouquinho mais. Então bora acompanhar lá, que lá tem várias decorações diferentes daqui do canal, para vocês pegarem de inspiração e ficarem à vontade aí na hora de decorar. Aí vocês podem reparar mais uma coisa também, esse paninho é legal porque sempre que a gente vai fazer um trabalho de bico e você reparar que seu bico está começando a sujar, é muito legal você sempre vir limpando o bico para ficar o trabalho mais nítido e perfeito o possível. Combinado? Então por isso que é muito legal ter desse paninho. Esse paninho, gente, geralmente um rolo é em torno de uns 10 reais, se eu não me engano. Mas vale muito a pena, porque geralmente vem 50 folhas dessa e dá para fazer bastante bolo mesmo. Então, mesmo sendo um custo, vamos dizer assim, a mais, dá muito menos trabalho do que ter que ficar usando pano de prato e depois sujando e tendo aquele tanto de pano de prato para lavar. Inclusive, quem é confeiteiro, comenta aí que eu sei como que é lavar pano de prato, porque tem muita coisa mesmo. Ainda mais que é chantilly acaba engordurando um pouco. Então comenta aí que eu quero saber. Você utiliza esse tipo de paninho ou você utiliza pano de prato? Gente, agora eu vou falar de uma coisa que o pessoal sempre pergunta em relação a valores. Esse bolo aí, gente, eu vendo ele no valor de 50 reais. Ele é um aro 15 centímetros por 10 de altura. O recheio é 2 amores. E eu cobro 5 reais no topper. Então, esse bolo saiu no valor de 55 reais.
Porém, como eu sempre falo para vocês, aí tem gente que vai falar que tá caro e tem gente que fala que tá barato. Porém, como eu sempre falo, o valor depende de região para região, porque às vezes você paga mais barato no ingrediente, paga mais caro. Então, tudo isso influencia, entendeu? Então, mais uma dica para vocês: tentem, se estiver perto da sua casa ou se for um pouco mais longe, tenta sempre optar por mercados atacadistas e tudo mais, porque geralmente o preço é mais em conta. Então você consegue comprar produtos mais baratos, abaixar um pouco o valor do bolo e também abaixando um pouco o valor do bolo, consequentemente às vezes pode ter mais encomenda. Então você procurar em mercado atacadista e tudo mais é muito bom porque diminui seu custo e você consequentemente acaba lucrando até mais. Aí, gente, esse é o topper que eu falei para vocês e vocês vão me perguntar se eu compro o topper pronto ou eu que faço. Eu que faço, inclusive já tem um vídeo no canal também falando de topper, depois é só vocês darem uma olhadinha. Eu colo nesses palitinhos de pirulito e fica super bonitinho, eu sempre gostei de fazer porque aqui na cidade onde eu moro, a impressão no papel foto é R$1. Então vale muito a pena para mim, porque eu pago R$1, compro um pacote com palitinho, que se eu não me engano vem 100, dá para fazer bastante topper mesmo, e eu cobro R$5 por topper, combinado? Então, gente, aí eu vou aplicando, colocando onde eu acho melhor, para ficar o bolo mais certinho o possível. Mais uma coisa também, se você quiser, você pode optar aí onde que eu tô colocando as coisas, colocar uma areinha para simular areia. Você pode utilizar paçoca, aí você tritura a paçoca, você pode colocar farinha láctea, que fica super bonito também. Você pode utilizar o que você achar melhor. Você pode utilizar também bolacha de maisena triturada e tudo mais, que fica muito top. Porém, eu optei em não colocar porque, já que era mêsversário, às vezes o neném podia ter alguma alergia e tudo mais. Então, já que eu não sabia, eu acabei optando por não colocar. Aí agora eu coloquei a raiada melissa e 3 meses, que como eu falei para vocês era de mêsversário. Vocês podem reparar que nesse topper que eu tô aplicando na frente do bolo, tem um pedacinho de isopor colado atrás. Por que que é muito importante a gente colocar esse isopor? Quando a gente vai fazer o bolo, é muito importante a gente colocar esse quando for entrar em contato direto com o bolo para não ter nenhum problema sobre a umidade do bolo. Então, gente, o bolo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho mesmo. E eu gostei bastante do resultado. Então, dá uma nota aí de quanto que você daria para esse bolo, que eu quero saber. E deixa de qual cidade que você é, que eu quero saber também. Então é isso, gente. Bora para a finalização do vídeo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau!